A ideia de nós irmos todos juntos para a coletiva, mais uma vez eu quero frisar aqui, para nós nos unirmos, porque às vezes a gente fala muito em união, mas foi de verdade, não foi da boca para fora. O campo hoje, o resultado do 2-0 com o Flamengo mostrou bem isso. Entre os rubro-negros, é o momento para refletir sobre mais uma atuação que deixou a desejar. É um ano diferente, um ano que o torcedor está sofrendo bastante. E nós temos que mudar isso, temos que tirar força para mudar, seja na experiência, seja na raça, seja de alguma maneira, porque somos nós que entramos dentro de campo e tentamos fazer o melhor. A fase do Flamengo está tão complicada, ficou ainda mais complicada depois dessa derrota, que até o voo que a delegação voltaria ontem para o Rio de Janeiro foi cancelado. O Flamengo só desembarca no Rio de Janeiro nessa segunda-feira. E para já retomar, né? A representação à tarde, já começa a se preparar para o próximo compromisso. Agora, vamos começar falando do Palmeiras. Já a gente fala do Flamengo. O Paulo Lima, ontem, muita pressão. Aliás, os jogadores condenaram, né, a atitude daquele grupo de torcedores que esperou o ônibus passar ali na saída da academia de futebol. Já a gente mostra também. Mas um time que poderia até ter construído um placar muito mais maior, folgado, muito maior, contra um Flamengo apático. Agora, pelo menos um resultado que estabiliza o Palmeiras nessa disputa por G4, já que o título está praticamente descartado. Na verdade, toda vitória serve para dar uma amenizada, para dar uma acalmada, né? Isso aí não tem a menor dúvida. A insatisfação da torcida, manifestações, de certa maneira, elas são aceitáveis, né? Agressivas, não. Como foi na pichação lá, enfim, encontrar o ônibus, apedrejar, fazer qualquer tipo de violência não se justifica. Mas dentro do campo, o Palmeiras foi infinitamente superior ao Flamengo. E é dentro do campo que vale, galera. É lá mesmo. É no campo de jogo, é com resultado, é com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de disposição. O Palmeiras ontem teve, de certa maneira, mexidas na sua equipe. A presença do Felipe Melo jogou pro gasto, jogou ali o feijãozinho com arroz dele, sem nenhum grande passe longo, sem nenhuma grande desarma. Ao contrário, no momento em que ele começou a reclamar, quase o Palmeiras leva um gol, porque ele ficou reclamando, esqueceu de marcar. Mas saiu de campo machucado, né, porque é um jogador que há muito tempo que não joga, e até certo ponto com o Cuca não jogaria, e teve essa brecha. Mas o Keno, mais uma vez, desequilibrando, né, o Moisés fantástico no passe, e o Davidson, que era um daqueles mais visados nas críticas da torcida, fazendo 2 gols e sendo decisivo na partida de ontem. O Dudu, muito importante, Fernando Praz não trabalhou. Agora, no meio da zaga, com a presença do Luan, deu uma acalmada, acho que a saída do Juninho fortaleceu o sistema defensivo do Palmeiras, e o time jogou certinho, o time não teve o menor susto, o Flamengo não. O único momento em que o Flamengo assusta um pouco o Palmeiras é na mudança do primeiro para o segundo tempo, logo ali os 10, 12, 14, 15 minutos do segundo tempo. Depois parou, nada mais do que isso. O Palmeiras foi merecedor da vitória, o Palmeiras jogou como sempre joga diante da sua torcida, mas um futebol muito mais eficiente do que nos últimos 3 jogos, né, que praticamente em 3 jogos só fez 1 ponto. E agora não, conseguiu esses 3 pontos de vantagem, sobe na tabela e a expectativa é essa, é do G4. Falar em união, como falou o Valentim, é fundamental, mas essa união, se é dentro do vestiário, é ótima, se é dentro do campo, é melhor ainda, como ficou provado ontem. Paulo Lima, analisando o adversário, o Flamengo, que saiu derrotado 2-0 para o Palmeiras, o time que não acontece, que não funciona e que desanda. A cada partida, em vez de melhorar aquele 1%, consegue regredir 10%. E aí você tem um elenco rico em contratações, mas você vê em campo o Vinícius Júnior e Paquetá como os 2 atletas com mais vontade de jogo. Rodolfo não acontece, o Everton Ribeiro acaba até que muito apagado no campo. Os homens que têm mais idade, mais personalidade, somem no jogo e você vê 2 meninos buscando alguma coisa. O Paquetá é o grande fator de desequilíbrio do Flamengo nesse final de temporada, né? E jogando improvisado no setor de ataque, no lugar do Paulo Guerreiro, e em alguns jogos foi muito bem. Depois caiu de produção, tanto que o Rueda até tirou ele dessa função e colocou na função onde ele brilhou nas categorias de base. E é ali, nessa parte do campo, né? Nessa parte do meio campo, jogando mais pelo lado esquerdo do ataque, onde ele tem que ser aproveitado mais. E é ali que ele tem dado o resultado. Mas ontem, por exemplo, se carregou muitas tintas em cima do Rafael Vaz. É lógico que você tem que valorizar também o lançamento do Moisés e o domínio de bola do Davidson, que domina na ponta da chuteira, faz o gol. Mas o Rafael Vaz da defesa ontem ainda foi o melhor, de recuperação em alguns lances, chegando para poder tirar a bola de sufoco. O Flamengo foi muito frágil nas 2 laterais, com o Pará muito abaixo, o Pará vindo numa fase muito ruim. O Rodolfo é impressionante, né? Ele está sem noção de jogo. Não sei se ele não recuperou a forma física, ou se ainda tem algum tipo de problema com a adaptação, né? A volta dele ao futebol brasileiro, ficou praticamente 1 ano sem jogar, mas é um cara fora do tempo de bola.
E o Flamengo no meio-campo com o Cuejá e com o Arão, mais uma vez, não está dando liga, não está dando qualidade. E o Everton Ribeiro realmente não é o cara que era para desencantar e jogar a bola toda. O Vinícius Júnior entra, dá um pouco mais de velocidade, dá um pouco mais de agressividade, mas o Rueda não aposta nele nos 90 minutos iniciais, aposta ele no banco de reservas, que é, ao meu ver, um grande erro. O Flamengo muito apático, o Flamengo muito abaixo e merecedor de passar esse sufoco, inclusive ficando... É possível até que, se não vencer a Sul-Americana, fique fora, inclusive, da Libertadores no ano que vem. Porque pela qualidade que está jogando o Flamengo, não é time para ter G7, G8 ou G9, não. O Flamengo acontece só dentro da Ilha do Urubu, né? Aquela atuação que a gente já começa a acreditar que é uma atuação fora da curva, a vitória sobre o Cruzeiro. Porque o que a gente tem visto do Flamengo, especialmente nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, é esse time apático que ontem perdeu para o Palmeiras. Na ilha foi a famosa maquiagem, né? Deu uma disfarçada, ficou bonitinho, depois lavou a cara, o pessoal viu a realidade, que não era aquela. E sabe qual era o assunto ontem, antes da bola rolar? O Flamengo vai se aproveitar dessa pressão no Palmeiras, um momento conturbado, porque foram fortes os protestos, né? A gente viu aí algumas imagens, saída do ônibus da academia de futebol. Aliás, teve até lista de dispensa. Aliás, o torcedor muitas vezes tem até criatividade, né, na hora do protesto. Olha só, lista de demissão. E 11 jogadores, dá um time nessa lista aí dos torcedores. E tem uns que ali já era meio que óbvio, né? Eles vêm pegando no pé há muito tempo. Na lista consta Egídio, Roger Guedes, Fabiano, Luan, Juninho, Antônio Carlos, Arouca, Michel Bastos, Daverson, Bruno Henrique e Eric, Paulo Lima. Quer dizer, tá sobrando jogador no Palmeiras, né? Então a torcida decide. Olha só, tem jogador demais aí, faz a lista. Pelo amor de Deus, né? Olha, o Juninho jogou bem ontem. Dispensar o Roger Guedes hoje é um absurdo, né? E carregar as tintas em cima do Egídio também é crucificar demais o lateral. Tá bom. E o Eric? Ele deve ter no máximo 10 jogos na temporada. O Bruno Henrique foi contratado há bem pouco tempo, era titular absoluto. O Michel Bastos ontem jogou bem. Tem 10, né? Acho que nem isso. O Michel Bastos jogou bem ontem. Ou seja, olha a qualidade que o elenco do Palmeiras tem. Você perde o Egídio, bota o Michel Bastos, ainda deixa um Zé Roberto no banco de reserva, tem o Roger Guedes, que ontem não foi nem para o jogo. Ou seja, tem o Juninho, falhou nos últimos jogos, aí entra o Luan, que foi muito bem, e você vê que se dá o luxo a torcida de pedir a dispensa de 8, 9, 10, um time de futebol para ser dispensado. Ou seja, o Palmeiras tem qualidade demais. Pagou ali pelo erro do início da sua administração com o técnico, depois muda de técnico e agora vem para o terceiro técnico interino, Alberto Valentim. E vai pagando por isso, não tem a menor dúvida. Mas o Palmeiras não está na zona do Z4, não está correndo o risco de rebaixamento, mas pelo investimento que teve, né? Aí todo mundo queria um título, né? Mas aí se fosse investir e ganhar alto, todo ano nós teríamos o Real Madrid e também o Barcelona, o United, o City ganhando todas as competições internacionais. Mas é incrível como é o futebol, né? Semana passada nós estávamos comentando que o Palmeiras poderia colar e até passar o líder Corinthians, buscar o título. De repente tem coletiva de imprensa com a equipe inteira, de repente protesto e uma crise enorme. E perdeu para o Corinthians, né? Porque estava caminhando para conquistar o título na casa do Corinthians, era um resultado completamente racional e normal. Paulo Lima, me conta o que você acha dessa sequência do Palmeiras aí na reta final. O Palmeiras recebe em casa um Sport com a corda no pescoço, depois joga na casa do Avaí, enfrentou o Botafogo, que também briga pela Libertadores, não tá tão fácil assim, e finaliza o Campeonato Brasileiro lá no dia 3 de dezembro contra um Furacão. Eu acho que as duas últimas rodadas representam um pouco mais de um risco, mas eu não vejo o Palmeiras jogando contra o Sport, passando qualquer tipo de sufoco. Pode perder, lógico que o futebol tem surpresas, não acho que pode acontecer, né? Nós falamos aqui dos números do Sport, cada vez mais declinando na competição, cada vez mais se afundando no Z4. Temos ainda o Avaí, que é fora de casa, o Avaí também passando um momento de adversidade, mas você tem Botafogo e depois você tem exatamente o Atlético Paranaense. Acho que nesses dois jogos aí consolidam a posição do Palmeiras para encerrar a temporada 2017. É uma sequência, é a última sequência, né? Os últimos 4 jogos do Palmeiras. Vamos falar do líder, vamos falar do Corinthians? O Corinthians está bem tranquilo na liderança. E olha, antes, vamos colocar aí a sequência do Flamengo, então? Boa. Já que a gente estava falando de Palmeiras e Flamengo, a gente mostrou do Palmeiras, o Paulo Lima está com medo aí, com risco, né, do Flamengo perder, pelo menos levantando essa possibilidade, e corre esse risco mesmo. Corre o risco, porque está jogando essa bola baixa aí, via Brasileirão. Olha aí a sequência do Flamengo, Coritiba e Flamengo, Flamengo e Corinthians na Ilha do Urubu,
Curitiba e Flamengo, na próxima rodada, o Flamengo não tem um histórico bacana no Couto Pereira, não. O Curitiba vem um resultado ruim. Vai precisar buscar esses pontos. Flamengo e Santos na penúltima rodada, Ilha do Urubu, vai ter uma sequência de 2 jogos na ilha, né? E na última rodada pode pegar um Vitória precisando muito do resultado lá no Barradão. Ou seja, é uma sequência também difícil para o Flamengo, que busca esse objetivo aí de pelo menos assegurar uma das vagas à Libertadores em 2018. Sequência enjoada. Flamengo e Tá Corinthians fácil, pode não. ser o jogo da faixa, né? Pode colocar as faixas no Corinthians, pode ser o jogo das faixas. É verdade. Pode ser campeão em cima do Fluminense na próxima rodada e o jogo das faixas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa matemática do Corinthians, que é o nosso assunto agora no Bom Dia Fox, porque o Timão venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. E está cada vez mais perto do 7º título nacional. O time